No Salmo 51. Não vai precisar ficar de pé, porque é um versículo só, o 7. 51:7, que diz assim. Eu estou com a Bíblia corrigida, né? Revista e corrigida. Então vai ficar diferente algumas palavras, mas o sentido é o mesmo. E é uma Bíblia corrigida mais antiga, né? Ela diz: purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Amém? De novo. Isope ou isopo, tá? Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Agora eu vou ler uma terceira vez e vocês vão atrás de mim, tá? Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Amém? Nós já oramos, não é? Colocamos tudo aos cuidados do Senhor. Então, apronte-se, né? A gente está falando, mas eu acho que já está todo mundo pronto para Deus falar. E o que eu quero falar é o isope ou isopo. Eu coloquei aqui nas palavras isopo, tá? Mas isope e isopo é a mesma coisa. O isopo e o sangue de Cristo. Vamos lá, a intenção desse sermão de hoje começou igual a do passado, do sermão passado. Os irmãos devem se lembrar, não foi a semana passada que o pastor Sebastião esteve aqui, na semana retrasada. Os irmãos devem se lembrar, se não se lembram, ou quem não estava, né, a gente falou do versículo 5 que queríamos aclarar, né, o objetivo de clarear o sentido do verso 5, eis que a iniquidade foi formada, que há algum tempo o versículo tem sido distorcido por alguns grupos evangélicos, afirmando coisas sobre a pessoa de Davi que a Bíblia não afirma. Então a gente teve a intenção de aclarar isso, né? Deixar isso mais claro. Por que não é assim? Aí acabou que a gente expôs a doutrina da natureza humana, que eu acredito ficou claro para nós, e confirmou a necessidade do novo nascimento no homem sem Deus. Eu acho que ficou claro para todo mundo isso, amém? Nesse de hoje, eu pensei que alguns irmãos tivessem dúvida o significado, o que é isopo, né? Ou tivesse dúvida ou não soubesse o que é. Então eu achei por bem pregar nesse versículo e fazer a devida relação do isopo com o sangue de Jesus, pois o sangue de Jesus é quem faz o processo de purificação na vida do ser humano, né? Então vamos aqui, vamos começar, vamos caminhar. Para começar, a gente vai falar do isopo mesmo, que é uma palavra diferente que a gente encontra na Bíblia. É diferente porque a gente não conhece a palavra, ou talvez nem conhece o que seja isso. Aí eu quero, antes de dar a definição, quando eu era criança pequena, lá em Bicaraí, era normal a gente lá de casa, né? Nós somos 5 irmãos, e outros meninos da igreja, da nossa idade, né? Saber muita coisa da Bíblia. Naquela época, irmãos, era normal. As famílias naquela época se preocupavam com os filhos. Já contei aqui para os irmãos sobre como que era meu pai nesse negócio. Aprendeu a ler? Então, uma Bíblia para você, uma harpa para você e uma revista da escola dominical para você. Você tem que carregar, você tem que ler, você tem que participar. Se a gente, na hora do culto, fosse procurar e não achasse, o que acontecia? Não digam coro. Era assim.
Essa aqui foi a minha primeira Bíblia completa. Ela está datada aqui, né? Eu falei, já mostrei para alguns irmãos, está datada aqui, ó, 5 de junho de 1984. Ibicaraí, 5 de junho de 1984. Antes dessa eu tive outras Bíblias, mas assim, eram aquelas Bíblias assim, Novo Testamento, Salmos e Provérbios, lembra daquelas pequenininhas? Essa aqui foi a minha primeira Bíblia completa que meu pai me deu. Comprou para mim e para o pastor Cleilson, nós temos igualzinho. Depois os outros foram aprendendo a ler, foram ganhando também. Então naquela época era assim, então meu pai preocupava, a gente tinha discos, lembra aqueles discos de vinil? Eu ainda tenho muitos discos de vinil guardados, né? Histórias da Bíblia, e a gente ficava ouvindo o dia inteiro, a gente decorava aquelas histórias. Então a gente sabia, e outros meninos da igreja também, da nossa idade. Eu me lembro que na escola bíblica dominical, naquela época, a gente disputava quem ia ler mais versículos, igual corrida bíblica. Não era corrida bíblica, a gente disputava quem achava primeiro, para depois sair falando, né? Quem sabia mais sobre os personagens bíblicos e outros envolvimentos nossos, dentro da nossa limitação de idade, mas todo mundo era envolvido na igreja. Já falei com os irmãos na semana passada, né? Aquela fila de meninos, todo mundo queria oportunidade para cantar num domingo à noite. Aí o pastor não dava conta, tinha que escolher alguns, mas alguns iam. Na adolescência a mesma coisa, era a fila que o fazia, todo mundo queria oportunidade para quê? Para cantar. Então a gente era assim, né? Naquela época era assim. Hoje a gente impede, eu preguei isso, né? Impede as crianças de irem a Jesus. Jesus disse, não as impeçais. A gente impede. A gente compra um celular, dá um menino de 2 anos, e aí ele não quer largar mais. Você lembra que os meninos, quando eram crianças, mesmo, 4, 5 anos, queriam brincar de culto? Alguém se lembra disso? Queriam brincar de culto. Vamos fazer um cultinho aqui. Então era assim, irmãos. Então havia alguns dentre nós que sempre perguntavam, que palavra é essa? Isso tudo para chegar no esopo, tá? Que palavra é essa? Eu não sei que palavra é essa. Viam uma palavra diferente na Bíblia e perguntavam, qual é o significado dessa palavra, daquela palavra? No meu caso, eu não era muito de perguntar, não. Para eu ficar sabendo, às vezes eu participava, né? Estava ali, me encontrava numa conversa entre adultos, e no meio da conversa alguém falava ali algo a respeito, e eu ouvia, e começava a aprender, ou alguém estava pregando sobre o assunto, a gente ia aprendendo. E isso acontecia não só com as crianças, mas com os novos convertidos também. É comum o novo crente, ter mais sede e fome das coisas de Deus do que os crentes velhos. Né? É comum. Então, o novo crente é comum ele ficar interessado em saber de coisas que ele não sabe e sai perguntando para aprender. Isso é muito importante mesmo e necessário, pois é um sinal de que esse crente é de fato um convertido. É uma evidência. Ele quer aprender das coisas de Deus. Ele quer saber mais. Ele tem sede. Eu me lembro de ter ouvido o testemunho de um pastor, que é um missionário, José Neves. O testemunho dele, o pastor Alvimar, conhece ele, né? Na conversão dele, ele leu a Bíblia a primeira vez, irmãos, na conversão dele em 3 meses. Ele leu a Bíblia toda em 3 meses. Eu fiquei impressionado. Em 3 meses. Ele tinha um problema, não sei se ele ainda tem, que ele não dorme muito. 2, 3 horas para ele de sono por dia é mais do que suficiente. Então ele passava o tempo inteiro lendo a Bíblia, e ele leu toda várias vezes, né? Mas quando o novo convertido, nas primeiras semanas, ele já teve esse interesse. Eu fico até preocupado quando um novo convertido não tem determinados interesses que a Bíblia mostra que ele deveria ter. Não estou tentando fazer um mistério para explicar o que é isopo, não, tá, irmãos? Apenas despertando a igreja para colocar a sua vida num termômetro. No termômetro, a gente sempre tem que colocar a nossa vida. A Bíblia diz para a gente fazer isso.
Só não fala esse nome. A Bíblia fala assim: provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Não precisa você responder para mim, mas responda para você, dentro de você, e Deus está ouvindo a sua resposta. Como está a sua fé? Você está na fé? Provai-vos a vós mesmos se estáis na fé. Você está na fé? Responde aí, que Deus vai ouvir a sua resposta. Você está na fé? Você precisa checar o fundamento da sua fé. Você precisa checar sempre, isso é sempre. Não é de vez em quando, é com frequência. A veracidade da sua fé. Você já pensou, a gente fala isso, todo mundo fala isso, que na vinda de Cristo não é todo mundo que está na igreja que vai ser salvo? Você já sabe disso. Claro, quem está no mundo não vai ser nenhum. Porque quem está dentro não serão todos, e quem está fora vai ser algum? Não vai. Quem está dentro não serão todos, quem está fora não será nenhum. Por um momento da morte, não sei quem já passou próximo da morte, né? Uma preocupação excessiva que perturbe a sua alma, como a gente ouve falar de pessoas que negaram a existência de Deus, de filósofos, de grandes homens, que no momento da morte entraram em desespero e alguns começaram a gritar e ver as chamas do inferno, e gritar e falar que estavam vendo. Está vendo? Eu disse aos irmãos, né, esse ano, durante a minha internação, que eu me coloquei no lugar de um ímpio. Talvez alguém que esteja aqui hoje não tenha ouvido, mas eu já relatei isso para os irmãos. No momento ali da internação, no momento da segunda cirurgia, eu me coloquei no lugar de um ímpio e comecei a perceber o terror que eles sentem quando eles estão para morrer. E porque começa a vir na cabeça o que vai acontecer depois da morte. O que vai acontecer após a morte? Daqui a pouco eu estou partindo, irmãos. É desesperador, sim, para quem não tem Jesus. Para nós que temos, estamos em paz. Justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Porque Deus é o inimigo do ser humano, natural. Ou ele se converte, ou ele vai enfrentar a ira de Deus, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, verso 36, o último versículo do capítulo 3. Ele irá enfrentar a ira de Deus. Mas a igreja já não vai enfrentar mais a ira de Deus, amém? Amém. Então havia dito aos irmãos, olha, nós estamos aqui, um fala com o outro, um vê o outro, você passa ali na rua, você está vendo o movimento, você está vendo o comércio, você está vendo as casas, mas na hora da morte, e quando você fecha os olhos aqui, no mesmo segundo você abre lá, não tem ninguém assim. Não tem comércio, não tem carros passando, não tem gente andando e conversando. É o homem e Deus. Uma coisa, a pessoa se sente corajosa, né? Quando está no meio de todo mundo, mas quando ela está só. E quando ela estiver só diante de Deus, acabou a coragem. Porque se ela estiver em Cristo, tudo resolvido. A Bíblia diz que quem está em Cristo, não há julgamento e não haverá condenação. O dia do juízo final não é para a igreja. Amém? Deus não vai julgar a igreja mais. Em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em juízo ou condenação, porque passou da morte para a vida. Então a igreja não passará pelo julgamento. Ela vai só estar lá observando, mas ela não será julgada, porque Cristo já foi julgado pela igreja. Aleluia?
Fala amém direitinho. Glória a Deus, porque se não fosse Cristo, já era. Mas vamos lá, né? Por isso é necessário que a igreja esteja sempre, não só com a lamparina acesa, mas também com reserva de azeite, ou seja, sempre meça seu interesse pelas coisas de Deus e pela igreja de Deus. Por isso que eu estou dizendo, vai medindo onde está a sua fé, ao nível da sua fé, o seu interesse pelas coisas de Deus, seu interesse pela obra de Deus, seu interesse pelo que Deus, pelo plano de Deus na sua vida. Mas voltando ao isopo agora. O que é o isopo? O isopo, irmão, não fiz drama, não. Nada mais é do que um galho, um ramo de um arbusto que cresce em muros, lá naquela região da Palestina. Uns falam que cresce no deserto, mas na Bíblia nós temos no primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 33, o isopo que cresce nos muros, fala desse jeito lá. Então é uma árvorezinha que cresce nos muros, e era usado um galhinho dele para borrifar ou aspergir sangue e água nas cerimônias de purificação. Para simplificar, o isopo fazia a vez de uma trincha. Sabe que você pega uma trincha e molha assim, e borrifa assim? Era isso. Isso que era o isopo. Só que era um galinho que dava para você fazer esse movimento aqui de borrifar. Entendeu? Como naquela época não tinha um objeto assim como uma trincha, então esse galinho servia para isso, ele borrifava. Né? Me parece que na igreja romana tem um negócio lá que o sacerdote borrifa, né? Pois é, aqui no Antigo Testamento é esse galinho, esse ramo de isopo. Ele aparece pela primeira vez em Êxodo capítulo 12, no verso 22, quando Deus manda sacrificar o cordeiro, lembra? Nós vamos sair essa noite, hoje à noite, ó, irmão, espalhou no arraial de Israel que eles iam ser libertos, depois de 430 anos, que eles iam fugir, não fugir, né? Eles iam ser mandados, eles não fugiram, fugir era contra a lei, eles foram expulsos, o faraó falou, vai, sai daqui, eles foram expulsos. Então Deus falou, ó, vocês vão matar o cordeiro, pega o isopo, né, pega o sangue lá, o sangue do cordeiro que vocês colocaram na bacia, molha de sangue o isopo e sai, ó, nas portas, nas janelas, nos umbrais da sua casa. Foi aí que apareceu a primeira vez isopo. Na verga da porta, nas ombreiras. Depois nós temos vários textos em Levítico, capítulo 14, do verso 4 ao 6, o isopo era usado em uma cerimônia de alguém curado de lepra. Então a pessoa foi curada de lepra e se apresentava ao sacerdote, ele pegava o isopo, né, o raminho de novo, o galinho, e ó, para confirmar, ali é uma cerimônia litúrgica. Esse procedimento também era feito com pessoas, outras pessoas, e objetos contaminados pelo contato com um cadáver. Isso aparece em Levítico capítulo 19. No Novo Testamento nós também temos, eu não quis anotar aqui, quando Jesus estava na cruz, alguém molhou, né, o isopo lá com uma bebida para dar a Jesus na boca, para ele chupar, né, para tentar diminuir ali o seu sofrimento. E Jesus não quis. Ele tinha que suportar toda a dor, 100% do que estava planejado para ele. Então, há mais outros textos sobre o uso do isopo, mas uma coisa era importante, presta atenção agora. Qualquer pessoa impura que falhasse em cumprir essas regras, de ser passado, né, a purificação pelo isopo,
essa pessoa deveria ser eliminada de Israel. Isso aí aparece em Números capítulo 19, verso 20. Esse aí eu gostaria que lesse, por favor. Números 19, verso 20. Em alto e bom som, alguém leia. Isso, está vendo? O impuro, o imundo, não passou pelo processo de purificação. No contexto aí, se olhando os versículos anteriores, fala aí desse sopo, tá bom? Então, uma coisa era certa, quem não passasse por esse processo de ser borrifado para a sua purificação, deveria ser eliminado do povo de Israel. Então, irmão, voltar agora ao Salmo. Nesse Salmo, quando Davi, arrependido, clama a Deus dessa forma, purifica-me com hisopo. Ele estava se referindo às leis aí de número 19, que nós acabamos de ler. Porque ele tinha consciência de que se não fosse purificado, ele teria que ser eliminado do meio do seu povo. Ele estava impuro, ele pecou contra Deus, contra as pessoas. Nós falamos isso na primeira pregação e na segunda. E ele precisava ser purificado. Mas, mais do que isso, ele também tinha consciência de que o procedimento com o hisopo era um procedimento externo. E que era símbolo de algo mais, que precisaria ser feito no interior, pois, por mais que um adúltero tome banho, ele não fica limpo do adultério. Né? Ou por mais que um blasfemo, uma pessoa que gosta de falar palavrão, mentiroso, fofoqueiro, por mais que escove e lave sua boca, ela não fica limpa. É preciso que o seu coração, o seu interior, seja purificado. Jesus disse, o que sai do homem é o que contamina. Porque lá dentro tem uma fonte de coisas, de maldades. E na hora que sai o que está da fonte. Mateus capítulo 15, Jesus diz isso, a gente já falou na terceira. É preciso então que o coração seja purificado. E esse é um procedimento que só Deus faz. Deus está fazendo conosco, não está? Deus está trabalhando na nossa vida. Por isso que nós estamos vivos. Né? Eu repito sempre, eu sofri um acidente, o pessoal fala assim, pastor, é para você fazer mais. Não é só isso não, é para eu ficar mais santo. para eu fazer mais na obra do Senhor, porque eu quero, mas é também para eu me consertar mais e mais perante o Senhor. Viu? Porque se eu tivesse tudo prontinho, feito tudo e tivesse certinho, eu tinha ido. Mas é por isso. Sempre eu penso assim para mim. Eu não vou falar para você, mas sempre eu penso aqui para mim. Eu preciso ser mais íntimo de Cristo. Preciso ser mais santo. Eu preciso consertar mais coisas. E eu preciso fazer mais coisas para Deus. Preciso trabalhar mais para Deus e a sua obra. Glória a Deus. Então ficou claro que é o hisopo. Fala amém se ficou. A outra coisa que eu quero dizer, a definição é a função do sangue de Cristo. Naturalmente, irmãos, Davi não sabia o que nós sabemos a respeito de Cristo, né? E da obra de Cristo. Davi viveu antes de Cristo, né? Davi viveu antes de Cristo uns 1000 anos, mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, tá? 900 e alguma coisa para 1000. Ele não sabia sobre Cristo. Não teria como Davi fazer uma oração como a que nós fazemos hoje. Porque hoje você não vai chegar para Deus na oração, Senhor, purifica-me com hisopo. Não, Deus pode às vezes pegar, assim, né, metaforicamente falando, e te dar umas lenhadas mesmo. Né?
Pode fazer. Deus faz isso. Hebreus, Jó, Salmos, e outros textos mais diz assim, que Deus corrige aquele que ama. Deus disciplina todo aquele que ama. Eu brinquei com os irmãos aqui, eu falei assim, eu nunca mais vou cantar aquele hino. Quebra a minha vida. Falei, brincadeira. Aí eu falei com a irmã isso, aí falou, não, pastor, você pode cantar assim. Eu falei, não, mas eu estou brincando. E me faça de novo. Tudo bem. Então, não tem como Davi fazer uma oração. Quando nós vamos para a oração, a gente é arrependido, pede ao Senhor o perdão, pede que o sangue de Cristo passe para nos purificar. A gente não pede um hisopo, a gente pede o sangue de Cristo, irmãos? Então, Davi procedia conforme o ensino daquela época. Olha, nós lemos aqui uma coisa da lei. O hisopo era usado para borrifar e ele tinha um símbolo de purificar. Era para purificação. Esse era o simbolismo. Deus havia ordenado que assim fosse. Então era assim que Davi estava fazendo. Mas hoje a gente sabe que todas aquelas leis cerimoniais do Antigo Testamento apontavam para o que é perfeito. Quem é perfeito? Fala sem medo. Toda a igreja. Jesus. Todas aquelas leis cerimoniais lá do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Não precisa mais se preocupar com um hisopo, com uma tradição, porque Cristo, o Senhor, viria oferecer libertação e purificação do pecado a todos os que creem. Perderam a oportunidade de dar um glória a Deus. João 3,16. Deus amou ao mundo de uma maneira estrondosa, de tal maneira que deu o seu Filho para que todo que nele crê. Só esses, tá? Presta atenção nesse versículo. Todo que nele crê. Não é para quem não crê. Não é indiscriminadamente. É para que todo que nele crê, acontece o que com ele? Mas, aleluia. Então, todas aquelas cerimônias, todo aquele aparato, toda aquela liturgia, que às vezes é cansativo para nós quando estamos lendo, Quando a gente está lendo, dá sono, Às vezes, está lendo Levítico, a mesma coisa ali, aquela coisa formal, às vezes fica cansado. Tudo aquilo ali era um procedimento que naquela época deveria ser feito, mas aquilo apontava para o que é perfeito. Por isso não precisamos mais nos ater às leis cerimoniais, não voltar às práticas antigas, litúrgicas do Antigo Testamento, Como grupos aí, os adventistas, por exemplo, fazem isso, quer ficar ali na lei, Quem quer, o apóstolo Paulo diz, quem quer ir para a lei, então tem que rejeitar Cristo. E a gente sabe que quem rejeita Cristo, o que acontece com ele? Nunca será salvo. Porque você vai na lei, vai, mas uma hora você falha. Então não vai ser salvo. O apóstolo Paulo esclarece isso bem na sua carta aos Gálatas. A doutrina do sangue de Cristo começa com a santidade dele, com a perfeição dele. Irmãos, desde a entrada do pecado no mundo, que a gente não estava lá, mas a gente lembra, Porque conhece a história, o derramamento de sangue foi instituído por Deus. Preste atenção nisso. Para fazer a troca, vida por vida. Quando o homem pecou, em Gênesis 3:21, conta que Deus fez túnicas de peles para que o homem e a mulher vestissem, não foi? Você acha que Deus fez aparecer, haja túnica de pele? Foi assim? Não. Isso significa que Deus matou um animal lá.
Não tem isso, não conta isso. Mas se Deus fez túnica de peles, então ele teve que matar um animal. Deus matou um animal, arrancou a pele do animal, confeccionou vestimentas para o casal. Estão ouvindo? Estão acompanhando? De vez em quando vocês falam amém. A Bíblia não conta qual animal, mas não é errado supor que foi um cordeiro. É uma suposição. Porque já é que por toda a Bíblia, a lei, depois foi instituída, decretava a morte de animais, sendo que o cordeiro ou a ovelha representava melhor. E o cordeiro sempre representou a Cristo também. Por isso que é uma suposição que não é errado você conjecturar. Né? De qualquer maneira, o que importa para o que estamos falando é que desde o início, a maneira usada por Deus para resolver o problema do pecado foi matando um inocente. Quem pecou foi o homem e a mulher, mas quem morreu foi um bicho que não tinha nada a ver com isso. Era um inocente. Matar o homem e a mulher ali não ia resolver o problema do pecado. Ia resolver o problema do pecado neles. Por quê, né? O salário do pecado é o quê? Ia resolver neles. Só que o pecado não entrou só neles. O pecado entrou no mundo, contaminou o mundo, corrompeu o mundo. Não corrompeu, não contaminou apenas ele. Então, matar eles resolveria o problema deles, mas não resolveria o problema do mundo. Está acompanhando, meus irmãos? Além disso, a vida, porque Deus mata o animal, a vida de um ser humano tem mais valor diante de Deus do que a vida de um animal. Não precisa nem discutir essas porcarias dessas ideologias que estão aí. As pessoas chegam ao ponto de dizer que preferem um animal do que um ser humano. Está faltando ou Deus na vida, ou o conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa é nova convertida, vem cheia de ideologias, né? Às vezes você precisa estar ensinando a palavra de Deus. Que para Deus a vida do ser humano é mais preciosa do que a vida de um animal. Em um certo modo, matar um animal é uma compensação, mas é injusto, porque o animal, olha a vida do animal. Então, matou um animal, a vida do ser humano. É uma compensação, mas é injusto. De um certo modo, o homem que deveria morrer porque ele errou. Está acompanhando? Como diz o pessoal aí da... Amém ou não amém? No mínimo, uma vida humana deve ser paga por uma vida humana. Mas o problema é que outra vida humana está contaminada pelo pecado também e não paga a dívida. Está entendendo, meus irmãos? E além do que, matar o outro ser humano é uma vida diferente desse aqui. E não corresponderia ao pecado do outro ser humano. Como resolver isso? Cristo Jesus tornou-se um ser humano, e não um ser humano qualquer, o melhor, o perfeito, sem nenhum pecado. Sem nenhum pecado. Não havia nada em Jesus que o desabonasse. Nem por um segundo Jesus pecou, nem mesmo em pensamento ou sentimento. Aleluia. Glória a Deus por isso, porque se tivesse pecado, não dava para a gente estar aqui. Ainda que ele tenha sido constantemente acusado, foi julgado às expensas e condenado como um criminoso, não encontraram culpa nele. Foi julgado e condenado, mas não acharam culpa nele.
Não conseguiram juntar as peças. Mataram a si mesmo. No final, a culpa recaiu sobre quem o acusou e sobre quem o matou. E eu fico imaginando, já que eu falei na primeira parte sobre o momento da morte, eu fiquei imaginando o momento da morte de cada um desses que levantou a mão contra Jesus. Sabia que eu fiquei imaginando isso? O terror que esses caras passaram na hora da morte, de ter na sua consciência o sangue de uma pessoa inocente. Porque uma coisa é a pessoa viver aqui, mas na hora da morte que eu estou falando. É isso que eu estou falando. A doutrina do sangue de Cristo é que é um sangue inocente e puro. E assim como o sangue de um animal era exigido para representar a solução do pecado, lá no Antigo Testamento, o sangue de Cristo é o bastante, não só para tirar o pecado, mas resolver toda a bagunça que o pecado promoveu. Aleluia! Vida por vida, irmão. Ele morreu e nós vivemos. Jesus morreu para que você vivesse. Ele morreu para que eu vivesse, para que nós vivêssemos. Vida por vida, não foi assim? Deus matou o animal para Adão não morrer. Jesus foi morto para que nós não morrêssemos. Vida por vida. Que poder há no sangue de Jesus. Amém? A última parte. Para a última parte, quero endossar a veracidade desse versículo. Vamos aqui ler de novo. Repita comigo. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Olha a veracidade desse versículo. Não ficamos limpos tomando banho, sendo aspergidos com algum arbusto ou alguma trincha, mas sim, se o Senhor nos purificar. Esta é uma oração que Davi estava dirigindo ao Senhor, dizendo: purifica-me, Senhor, e ficarei puro. Ou seja, se o Senhor me purificar, eu ficarei purificado. Se o Senhor me lavar, eu ficarei limpo. Se apenas usarem um hisopo para me aspergir, eu não vou ficar limpo, mas se for o Senhor, então eu ficarei. Se eu mesmo tentar me lavar, me esfregar com sabões, só ficará limpo o exterior, mas se o Senhor tiver misericórdia e o Senhor mesmo executar o serviço, então ficarei limpo. Amém. Aleluia! Ainda pode ser que eu use outros meios legítimos de purificação. Davi, né, se fosse o caso dele falar, mas é o Senhor quem purifica de fato. Aleluia! Irmão, preste atenção numa outra coisa. A palavra que é usada aqui para lavar, ó, lava-me. Eu fui olhar no original hebraico. Não é a mesma palavra que usa para tomar um banho normal ou lavar a louça da cozinha, por exemplo. Mas é uma outra palavra, cabas, ou cabaz, significa pisoar, limpar e amaciar o tecido, pisando, torcendo e batendo em água fria. Eu me lembrei das irmãs, você lembra quando nós era lá da roça, que ia lá para o rio, e para lavar a roupa, como é que era? Batendo na roupa na pedra? Lembra disso? Pois é, nós estamos mais velhos, nos lembramos disso. Essa é a palavra que é usada para lavar aqui. É sempre usado com referência a lavar roupas. E jamais era usado em referência a lavar o corpo. Lavar roupas naquela época era assim, como há pouco tempo, poucos anos atrás. Na beira do rio, batendo a roupa nas pedras, para que ela ficasse limpa. Essa foi a palavra que Davi usou, porque implicitamente Davi rejeita a metáfora de um banho quente,
como nós temos hoje, um banho quente lá no chuveiro, gostoso, o sabão vai lá, não dói, né? Aquele sabão, né, vai tirando agradavelmente a sujeira, enquanto nós estamos lá nos deleitando. Eu tenho que desligar lá a chave, né, de vez em quando lá de casa, porque senão, né, irmãos, o pessoal não quer, o pessoal não quer sair do chuveiro. Davi sabe, irmãos, que o pecado está tão impregnado em sua natureza que Deus precisa tirar combatidas. E às vezes Deus faz isso mesmo, né? Tem que bater muitas vezes no sujeito. Tem que bater, para que o pecado saia e ele seja purificado. E Davi fala isso, Senhor, e essa oração é para o Senhor, purifica-me, Senhor. Irmãos, se você aprendeu a fazer uma oração dessa, você está bem. Se você não aprendeu, você aprenda. Porque o homem aí fora, ele tenta se purificar, ele tenta se lavar. O homem sem Deus tenta sim. Ele tem até uma boa intenção, mas ele não faz o que é certo, ele só tem boas intenções. E por não fazer o que é certo, ele vai perecer na eternidade no inferno. Porque ele está tentando por si mesmo se purificar, e ele pega um sabãozinho para tentar, mas não tira a sujeira interior. O sangue de Cristo, Deus vai lá, e se precisar bate, se não precisar, Deus não vai bater, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Tudo isso o sangue de Cristo pode proporcionar, mas como já disse, apenas para o que crê. E a semana passada, né, semana retrasada, eu dei aqui o exemplo de crer e de confiar. Quem não crer, buscar amortecer a culpa da sua consciência, tentando por si mesmo resolver a situação. Quem não crê, busca amortecer a culpa da sua consciência, tentando por si mesmo resolver a situação. Quem não crê é assim. Procura alguém para conversar. Que isso, rapaz? Nada a ver, não. Não tem problema, não. Eu passei para os irmãos um vídeo na semana passada, né, o pastor estava falando a respeito dessas igrejas agora, né? As igrejas do momento, né? As pessoas estão pecando, né? Desenfreadamente, mas chega lá, ouve uma palavra, né? E ele não se sente pecador. Ele não se sente. Tudo bem, está tudo bem. Jesus veio, Jesus é amor. Jesus veio para isso. Os consultórios de psicologia estão lotados. E em muitos casos, muitos mesmo, são tentativas de aliviar a consciência. São todos os casos não, claro, tem problemas, existem problemas. Mas estou dizendo que em muitos casos, eu conheço alguns psicólogos que eu converso com eles, e eles falam isso. A maioria, pastor, é pecado. A maioria. Como a maioria dos psicólogos não servem a Deus, também não lhes dão o diagnóstico correto e nem a solução definitiva para o seu caso. Tem um fator de interesse farmacêutico, né? Em que o sistema deseja que as pessoas continuem assim para conservarem a venda de remédios. Mas tem outro fator também que é de cunho espiritual, que é normalizar o pecado para que a consciência fique abrandada. Isso está começando a acontecer com os mais jovens. Os mais velhos não, mas os mais jovens, né, nessa geração aí da adolescência até os 22 anos por aí, né, nós vimos a trajetória do que aconteceu no país. Está mudando a consciência das pessoas. Está mudando a maneira de pensar das pessoas. E elas fazem o errado e riem. Elas não sentem muita culpa como os mais velhos. Os mais velhos sentem mais culpa. Os mais novos estão amortecendo a sua consciência
e a culpa está diminuindo. Alguns frequentadores desses consultórios não suportam a culpa e se suicidam. Outros vivem em constante paradoxo emocional, se perguntando: será que sim? Será que não? Os irmãos estão entendendo? Há outros que afirmam que nada é pecado, para ver também se abrandam a sua consciência. Irmão, nada disso vai solucionar os casos. Só será solucionado se o sangue de Cristo, que tem o poder de limpar todos os pecados, limpar também o pecado dessa pessoa. Aí a sua consciência ficará livre, sem culpa. Mas eu fiz, sim, eu sei, Deus sabe. Mas o sangue de Cristo purifica de todo pecado, na consciência, no ser, na alma da pessoa. Por isso que ela irá entrar no céu. Eu disse para os irmãos, tenho dito várias vezes durante esses sermões aqui do Salmo 51, se fosse nós, muitos de nós, moralistas até, não deixaríamos Davi entrar no céu. Né? O que ele fez foi muito grave. Mas ele está entre os heróis da fé. Ele está entre os heróis da fé. Deus colocou ele lá, purificou-o do seu pecado, levou-o ao arrependimento, à contrição, e ele buscou e se arrependeu, sofreu as consequências aqui, mas o Senhor o purificou. Ele clamou: purifica-me, Senhor, e ficarei puro, lava-me. Aleluia. Aí, se Cristo purificar, então seremos verdadeiramente limpos. Cristo já nos purificou, já te purificou? Então você é verdadeiramente limpo. Olhe para o seu vizinho e veja, olha como ele é limpinho. Olha como ele está até brilhando, lindo, por causa do sangue de Cristo. É, irmãos, é pela fé. E o sangue de Cristo faz isso, né? É sim. É sim. Essa sujeira aí, né, da fuligem, da poeira, do suor, não tem nada a ver. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Aleluias. Para nós concluirmos, há uma purificação real disponibilizada para qualquer pecador. Se você for purificado pelo sangue de Jesus, então verdadeiramente ficará puro. Se você rejeitar se lavar e começar a se justificar, você não vai ser purificado pelo sangue de Cristo. Viu? Mas se você aceitar ser lavado por Deus, como ele está dizendo, essa oração é para Deus: Senhor, purifica-me. Eu quero que você entenda esta frase. Ele dizia para Deus: Senhor, purifica, lava-me. Nós sabemos os desdobramentos que a gente já falou em outra pregação, do seu pecado. Sabendo dos desdobramentos. Mas a Bíblia não conta se ele chegou para a sua família e conversou e pediu perdão, se ele fez um ajuntamento da nação de Israel e pediu perdão. Nós não temos essa informação na Bíblia, nem precisamos inventar. Mas o certo é que ele chegou-se para Deus e disse: purifica-me, Senhor. Se ele por acaso fez isso na família, pode ser que alguns perdoaram, pode ser que alguns não, isso acontece. Não é assim? Se o irmão peca e vem a público, daí ele precisa responder em público. Tem uns que falam mal, tem outros que não. Tudo bem, irmão. Não é? Entre os homens é assim. Mas se ele chegar para Deus assim como Davi chegou aqui: purifica-me, Senhor. Chorando, a sua alma estava aflita. Dá para você perceber isso aqui, assim, profundamente. A sua alma estava aflita. Purifica-me, Senhor. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Ele começa assim: tem misericórdia de mim. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões.
segundo a multidão das tuas misericórdias. Se for assim, irmãos, dirigido para Deus, é difícil Deus falar não, bro. Porque a pessoa que Deus fala não, ela não chega mais para Deus. Ela não chega, o coração ou fica duro, ou ele fica no desespero e atenta contra a própria vida, como foi o caso de Judas. Judas não imaginava que Jesus ia ser pego logo na vez dele. Todo mundo fazia, acontecia. Na minha vez ele foi pego, ele ficou desesperado, ele não aguentou, ele foi entregar as moedas que ele tinha recebido da compra de Jesus. Ele estava em desespero, mas é um desespero que o apóstolo Paulo fala na sua carta aos Coríntios. Não foi um arrependimento segundo Deus, foi um arrependimento que produziu morte. Então isso pode acontecer, ou a pessoa não se chega para Deus, mas o coração endurecido, ele diz, não, eu vou sustentar isso até o fim. Ou ela entra num desespero tal, que nós já falamos até no primeiro ou no segundo sermão, que não precisa ficar desesperado, porque há um sangue de Cristo disponível para você, irmão. Não precisa viver a sua vida inteira sendo acusado por Satanás. Você pode dizer para ele, olha, Satanás, eu fui justificado. Você já foi condenado. A palavra de Deus não volta atrás, nem para ele e nem para você. Quem foi justificado, não tem como. O juiz já deu a sentença, você é justificado. Fala amém direito, glorifica a Deus. Não tem como Deus justificar Satanás. Ele já foi condenado, a sentença já foi dada. Então, por mais que ele te acuse, por mais que ele lance coisas, porque ele é o acusador, ele está fazendo o trabalho dele. Não precisa entrar no desespero mais, já falamos sobre isso, não vamos nos demorar muito nisso. Só para lembrar, porque Deus está conduzindo a isso. Não fique mais no desespero, porque você já foi justificado pelo sangue de Cristo. A sentença já foi proferida, Deus é o maior e foi Ele que fez isso. Satanás vai acusar, você foi justificado. Eu me lembro de ter lido sobre Martinho Lutero. E um dia apareceu para ele Satanás, de alguma forma, e veio para ele com uma lista assim, irmãos, que dobrava papéis, uma lista dos pecados dele, e deu a ele, e ele leu ali, né, uma parte, e viu, tudo era coisa mesmo que ele tinha feito. No final ele pegou uma tinta vermelha, né, naquela época, né, e escreveu embaixo assim, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Puf! Acabou. O diabo não pode nos deixar nos vencer, irmãos, na acusação. Não já abandonou o pecado? Não já resolveu com Deus? Não já foi perdoado? Então, não tem mais nenhuma culpa. Estamos na presença do pecado, né? Vivemos nesse mundo cheio de pecado, ainda há coisas em nós, né? Então fomos justificados, estamos sendo santificados, vou voltar aqui, e seremos glorificados. Viu? Fomos justificados, já aconteceu, já acabou. Estamos sendo santificados, é um processo, todo dia, até o dia da vinda de Jesus, ou até o dia que a gente for. A gente vai caminhando na santificação. E a glorificação. Ou Jesus vem e nos leva, ou a gente vai. Os crentes serão glorificados. Aí, fomos livres, né, da culpa do pecado. Estamos sendo livres do poder do pecado. E seremos livres da presença do pecado. O sangue de Cristo tem esse poder. Eu espero que todos nós tenhamos nos apropriado disso. Se por acaso alguém aqui não se apropriou, faça isso. Se aproprie porque ainda está disponível. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Amém? Fique de pé, vamos orar.
Pode louvar ao Senhor e agradecer por tudo o que o Senhor é, porque o Senhor é bom.